Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Minha mãe, eu te amo e tu me ama. Dá-me um gole da vontade divina para minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém. Suprema Majestade, eu venho em sua vontade divina em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tendes direito, as adorações, os louvores, o amor que cada criatura lhe deve, as ações de graça, fazer todas as reparações por todos e por cada pecado. Venho, Senhor, na tua divina vontade, dou-te a minha vontade humana, por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dai-me, Senhor, a tua divina vontade. Vem, divina vontade, nesta ação que estou a fazer e em todas as ações que eu farei durante este dia. Amém, Fiat. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Livro do Céu, volume 20, continuação do estudo da escolinha, estudo 21, conclusão do volume 20. Como a Santíssima Virgem foi cópia fiel do seu Criador e de toda a criação, como a vontade divina tem a virtude de transformar em mar as gotas de água, a divina vontade velada nas coisas criadas. Então, no último vídeo, comecei a meditar esse trecho, do volume 20, e agora a gente vai para a parte no parágrafo 3. A Luísa disse: Então fiquei pensando no que Jesus me havia dito e dizia em mim: minha mãe, antes que soubesse que devia ser mãe do Verbo, não tinha penas nem dores. Muito mais que vivendo nos confins do querer supremo, era feliz. Por isso, aos tantos mares que possuía, faltava-lhe o mar das penas. Não obstante, sem estimar de dor, impeliu o suspirado Redentor. Não foi bem assim, né? A Jesus vai explicar. Ela tinha, sim, um mar de penas. E Jesus, retomando seu dizer, acrescentou. Então, a Luísa estava falando, Nossa Senhora não tinha penas. A Luísa estava pensando, Nossa Senhora não tinha penas antes de ser mãe de Jesus. Era muito feliz. Ela não tinha nenhuma pena, nenhuma dor, Não tinha penas nem dores. Muito mais que vivendo nos confins do querer supremo, era feliz. Então, ela tinha todos os mares, mas não tinha o mar da dor. E mesmo assim, ela impeliu o suspirado Redentor. Aí, ela tá falando isso porque, assim, ela sofre muito, Ela sofre muito pedindo o reino, ela sofre muito, ela tem muitas dores. É com muito sacrifício. Essa missão dela é com muito sacrifício. Aí ela pensou, Nossa Senhora não tem, não, esse mar de dor para pedir o Redentor, Aí Jesus vai explicar para ela, minha filha, minha amada mãe, mesmo antes que conhecesse que devia ser minha mãe, antes da anunciação, ela não sabia que ia ser mãe de Jesus. Mesmo assim, mesmo antes de saber que ia ser mãe de Jesus, tinha seu mar de dor. E este mar era a pena das ofensas ao seu Criador. Oh, como se doía
E além disso, esta sua pena era animada por uma vontade divina que possuía, que contém a virtude da fonte. E tudo o que se faz nela tem virtude de transformar as mais pequenas coisas, as gotas de água, no mar interminável. Aí na outra parte, né, do trecho, no parágrafo 2, ele fala o seguinte, que no reino do Fiat Supremo, ele terá as cópias da soberana rainha. E ela também suspira, espera este reino divino sobre a terra para ter suas cópias. Então, quem vive na divina vontade, quem é filho da divina vontade, vive como Nossa Senhora. É uma cópia da Nossa Senhora. Ele fala aqui, né? Vou explicar por que eu tô falando isso. Que belo reino, porque será reino de luz, de riquezas infinitas, reino de perfeita santidade e de domínio. Nossos filhos deste reino serão todos reis e rainhas. Todos pertencerão à família divina e real. Encerrarão neles toda a criação, terão a semelhança, a fisionomia de nosso Pai Celestial. Então, se a Nossa Senhora, se quem vive na divina vontade é uma cópia de Nossa Senhora, vai viver como ela vivia, vai ter seu mar de dor. E ela tinha, né? Ela tinha esse mar de dor, mesmo antes de ser mãe de Jesus, ela tinha um mar de dor pelas ofensas que ela via a Deus. E a gente tem a mesma coisa, esse mar de dor, pelas ofensas ao nosso Criador. Como que a Nossa Senhora poderia ter um mar de dor pelas ofensas ao Criador? Pelo conhecimento que ela tinha de todo o plano de Deus. Ela sabia de tudo. É pelo conhecimento que ela tinha do propósito da criação, o propósito para o qual cada criatura foi criada. E como essas criaturas estavam vivendo fora do propósito. Então ela tinha, como que ela sabia dessas ofensas ao Criador? Como que ela tinha esse conhecimento, né, do que Deus de como Deus era ofendido? Porque ela conhecia Ele. Ela sabia o propósito dele ter criado cada ser humano. Então ela tinha ela sabia, tipo assim, como você vai saber que Deus está sendo ofendido? Entendeu? Você tem que conhecer Ele. Conhecer por que Ele criou cada pessoa. O que aquela pessoa significa para Ele. O que cada ser humano significa para Deus. Como que Deus vê cada ser humano. Como que Deus enxerga cada ser humano. E cada... Entendeu? Então, para ter sentir essa pena. Pelo amor que você sente por Deus. Por saber o tanto que ele por saber a dor dele, conhecer a dor dele. E aí essa dor se torna sua. Então por que a gente vive assim também, com esse mar de dor? A gente sabe, a gente conhece os segredos que estão lá no coração de Deus, que Ele revela aqui no livro do céu. Senão você vai achar, nossa, tá tudo lindo, tudo tá lindo mesmo, a criação é linda. Mas a gente não vai entender que o que Deus quer. Meu Deus, igual a pessoa fala assim, vamos lá, vamos ver, contempla, por exemplo, sobre a gravidez de Nossa Senhora. Sem ler o livro do céu, sem ter esse conhecimento que está aqui revelado no livro do céu. Aí contempla a gravidez de Nossa Senhora. Meu Deus, que coisa linda, incrível. Jesus lá no seio de Nossa Senhora é lindo, é incrível. Mas ele tá lá sofrendo. Ele tá lá sofrendo.
ele tá lá, ele tem, como ele revela no livro do céu, a gente não tinha esse conhecimento. Que Jesus no seio de Nossa Senhora estava sofrendo, que ele estava sentindo todo aquele aperto, né? Ele tinha plenamente a razão, é Deus, né? Mesmo que era só um bebezinho, ele sentiu o aperto, o lugar escuro, apertado, sem poder se mover, sem poder falar, sem enxergar, né? Tá tudo escuro. Então, se a gente não conhece o segredo do coração de Deus, você vai pensar, nossa, que lindo. É lindo, não deixa de ser lindo, mas tem esse elemento da dor. Então é importante, então assim, como tava falando na escola, né, no último vídeo, como a gente vai viver na divina vontade, se a gente, sem o conhecimento, sem essas verdades. Jesus falou muito claro, né, no trecho que foi lido na escola, no último trecho, no último vídeo, como os conhecimentos são necessários, como esses conhecimentos são necessários. Então, se a gente vê alguém falando, instruindo a gente assim, vamos, para viver na divina vontade, tem esses recursos, rezar todo dia, ler a Bíblia todo dia, a missa diária, alguma coisa assim. Não acreditem, não tem como viver na divina vontade sem esses conhecimentos, sem ler o livro do céu, sem estudar todo o livro do céu. Todinho, do 1 ao 36. E não é só uma vez, assim, vamos ler uma vez e passar o olho aqui, porque é muita coisa, vamos só passar o olho, vamos pedir para fazer um resumo, porque é muita coisa. Vamos resumir o livro inteiro e ler só o resumo, não. É ler tudo, meditar tudo, contemplar tudo, para entender, porque como é que você vai ser cópia de Nossa Senhora, né? Ela sabia de tudo. Ela conhecia os segredos do coração de Deus e Ele tá aqui revelando pra gente. E ela sentia essas penas, essa pena, um mar de pena pelas ofensas ao Criador. E aí ele fala, por exemplo, da divina vontade, quando ele fala da divina vontade, como que tá, como que tá a situação, como que é a divina vontade, como que ela está, né, no ser humano. Ela tá agonizante. Ela tá em agonia. Ela tá em agonia. Então você fica assim, você vive com essa verdade escrita na sua alma e vendo a divina vontade em agonia nas criaturas. E a gente sofre vendo isso. Como que eu vou pedir assim, ficar pedindo? Eu quero tanto, Senhor, que a sua vontade seja conhecida. Quando a gente sabe disso, que ela tá em agonia nas criaturas. Aí você pede com mais, assim, não é fervor, mas você pede com mais consciência. Você quer realmente, não é só uma maneira de falar, uma oração que você pega e lê e só repete o que tá ali. Uma oração que você tem no livrinho, não é uma devoção, não é uma devoção. Simplesmente uma devoção. Que você fica só repetindo uma oração que a Luz escreveu. Não é assim. Você realmente sente e sabe ver a realidade e sente realmente essa pena, porque a vontade divina está sufocada, está oculta, está agonizante. E Jesus fala, um trecho que eu li no volume 20, acho que é 21, não, volume 20 mesmo, mas não foi na escolinha, não. Na sequência, né, do livro, ele fala que ela está agonizante nas criaturas e que ela fica se debatendo, tipo assim, como se a divina vontade ficasse se debatendo dentro da pessoa.
E o que é esse debate da divina vontade? Esse sofrimento é o remorso da consciência, as desilusões das pessoas, as desilusões, os sofrimentos, a perturbação, que é o reflexo da divina vontade não reinar na alma. E ela quer reinar. A pessoa foi criada para isso. É justo. A pessoa foi criada para isso. E ela fica agonizante. E aí Jesus fala que a agonia dele no Getsemane é essa agonia da divina vontade que ele sentiu. A agonia da divina vontade em cada criatura. A cena de Jesus, a agonia de Jesus no Getsemane é a agonia da divina vontade. Ele sentiu a agonia que a divina vontade sente em todas as criaturas. Então ele tomou sobre ele toda essa agonia e sentiu ela toda, tanto que ele suou sangue. Ele suou sangue. E foi quando ele falou assim, Pai, afasta de mim este cálice. Aí ele falou assim, a única hora na minha paixão que eu falei, Pai, afasta de mim esse cálice, foi nessa hora. Porque a agonia, esse Pai, afasta de mim este cálice, é de ver a vontade humana nas criaturas. Foi a hora que ele falou. E foi tipo assim, mais intensa essa dor. Essa dor de ver a divina vontade não reinar, da vontade humana reinando no ser humano. É terrível. É terrível. Ver Jesus suar sangue e falar, Pai, afasta de mim este cálice, que era terrível. E a gente sente essas penas por ver as ofensas ao Criador, por ver a divina vontade sufocada nas criaturas. Não, a gente não fica assim, assim, o que a gente sente a pena é justamente por isso, porque a divina vontade está sufocada. Então você não fica assim, contente, feliz, satisfeito, assim, no sentido assim, não, Deus tá plenamente sendo adorado, glorificado na terra. Tem muita gente rezando, então assim, tá tudo bem, Deus não, sabe assim, tá tudo bem, não é assim. A gente sabe que a divina vontade tá sufocada, que ela quer reinar, a gente sabe o que Deus quer. Ele quer a divina vontade reinando. Então você fica sentindo essa dor. E aí ele falou, ó, de Nossa Senhora, como se doía. E além disto, esta sua pena era animada por uma vontade divina que possuía. Você tem o mesmo pensamento de Deus, a mesma vontade dele. Ele quer, a vontade dele tá agonizante, né? E ela tá em você. E ela agoniza em você. E se sente essa pena que é um mar. Por que é um mar? Porque ela tá em você. Ela não tem como ela em você ser, tipo assim, ela é um mar. Ela tá na sua alma. Então, por mais que a gente seja, mas eu sou pequeno, tudo bem, a gente é pequeno, mas assim, a gente sente que é uma dor muito forte. Não é assim uma coisa de nada. Que é uma vontade divina. Você tem a mesma vontade de Deus. Se a vontade dele tá agonizante, porque não é conhecida, ela tá velada, ele falou aqui nesse trecho, ela tá velada em toda a criação. Ela tá velada em toda a criação. Na água que todo mundo tá tomando. Em toda a criação e em todas as pessoas. Ela está em todo mundo. Ela é a vida ela é o bater do coração de cada ser humano. E ela tá velada.
Aí você sente essa dor, gente, porque ela tá velada, porque as criaturas não reconhecem ela. Estão recebendo a vida dela e não sabe que é, e não sabe que tá. E pisa nela. E rejeita. E não quer ela. E não quer a vontade de Deus, só quer a sua própria vontade. E vive em rebeldia com a vontade divina. Então, assim, é uma dor. A gente sente essa dor, que é a própria vontade divina em nós. A gente tem a mesma vontade de Deus. Ela tá sufocada. A gente fica como se fosse assim, sentindo essas penas da vontade divina. Como se doía, além disso, essa sua pena era animada por uma vontade divina que possuía, que contém a virtude da fonte. E tudo o que se faz nela tem virtude de transformar as mais pequenas coisas, as gotas de água, no mar interminável. Minha vontade não sabe fazer coisas pequenas, mas todas grandes. Tão é verdade que só bastou abrir a boca para dizer fiat, para estender um céu do qual não se veem os confins, um fiat para formar um sol que enche de luz toda a terra, e tantas outras coisas. Isto diz claramente que se minha vontade age ou investe um átomo, um pequeno ato, aquele pequeno ato se torna um mar. Então, essa pequena dor de uma pequena ofensa que o que alguém faz a Deus é um mar de dor. É um mar de dor. Não é uma coisa de nada. A gente não vê nada como pequeno, como uma coisa de nada. Porque é uma vontade divina que age, que investe a nossa alma. E isso é tudo, né? Ele falou, é a divina vontade agindo na criatura. Ela não faz nada pequeno, porque ela é imensa. Quando ela fala fiat, quando Deus fala fiat, ele cria céu, ele criou um mar. Então, quando ele fala fiat, através da sua alma, quando ele age através do seu pequeno ato, é um mar. É um céu que se estende, é um sol que brilha. É assim, é grande. Nossos pequenos atos, porque são investidos por uma vontade divina, se tornam um mar. Então é tudo, a oração, o sofrimento, qualquer coisa que é Deus fazendo através de nós, agindo e investindo no nosso pequeno ato, no bater do nosso coração. É um mar, é grande. E a gente vê isso, o significado das coisas, com a visão de Deus, né? Então, você vê a grandeza do bater do nosso coração. Por causa do que Deus fala, do que é o ser humano, para que fomos criados, o que significa o bater do coração. Até isso ele explica no livro do céu. É impressionante esse livro, então é realmente muito necessário ler cada palavrinha, entender cada palavrinha, estudar cada palavrinha, para viver na divina vontade. Se não tiver esse conhecimento, como que você vai entender tudo isso? Como que você vai sentir essa dor das ofensas ao Criador? Não tem como. Você vai viver na ignorância. Nossa, a divina vontade está reinando em todo mundo, olha, todo mundo rezando. É a divina vontade. Hoje a pessoa. Você acha que a divina vontade é rezar todo dia? Num horário determinado, você reza todo dia. Aí você pensa, a divina vontade é isso. Sem ler o livro do céu. A divina vontade é isso. E aí você vê todo mundo rezando, ó, a divina vontade está reinando, o reino está acontecendo na terra, triunfante. Está triunfando. Está triunfando, olha, todo mundo rezando. Um monte de gente rezando. Está triunfando o reino da divina vontade.
A divina vontade nossa, Deus tá descansando da criação, porque já completou tudo. E a divina vontade tá sufocada. E você tá pensando que não, você não sabe disso. Então é muito complicado falar que tem como viver na divina vontade sem ter esses conhecimentos. A divina vontade está sufocada, agonizante. Ela quer ser conhecida, ela quer se revelar, quer ser conhecida. E para isso, as pessoas têm que saber que ela está sufocada. E onde está essa informação? No livro do céu. Então, essas verdades têm que ser conhecidas. E não tá tanto assim, né? Tem, graças a Deus. Glória a Deus nas alturas que tem pessoas conhecendo esse livro, que a gente está aqui lendo esse livro. Mas ainda tem muita coisa ainda para muita gente que não conhece, que nunca ouviu falar. Que despreza, né, essa verdade. Então, se ela desce, ó, a divina vontade é grande, só faz... Agora ele tá falando, né, a divina vontade, minha vontade não sabe fazer coisas pequenas, mas todas grandes. Ah, sim, do batimento do coração, ele falou, sabe o que ele falou? Fiquei encantada. Ele falou que a divina vontade, ela está sempre agindo. A Santíssima Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, estão sempre em contínua ação. Eles não param. É uma vida, não para, não para. E ele falou assim, olha só, na criatura também é assim. Você também tem um ato contínuo no seu corpo. A gente refletiu essa nossa atitude contínua na criatura. O seu coração bate continuamente. Você está respirando continuamente, você não para de respirar. Quando você está vivo, né, você está respirando, seu coração está batendo e o sangue está circulando. Então, esses três elementos, o coração batendo, o sangue circulando, a sua respiração sempre contínua, reflete a Santíssima Trindade. Esse ato contínuo da Santíssima Trindade. E na alma, a sua inteligência, memória e vontade. Então, é um reflexo da Santíssima Trindade. O bater do coração, o circular do sangue, a respiração no corpo, essa atitude, esse movimento contínuo de Deus. E na alma, a inteligência, memória e vontade. Incrível o que ele falou. Então, você entende, assim, a divina vontade investindo o bater do seu coração. É uma coisa grande, não é pequeno. Nada é pequeno. Minha vontade não sabe fazer coisas pequenas, mas todas grandes. Então é verdade que só bastou abrir a boca para dizer Fiat, para estender um céu do qual não se veem os confins. Um Fiat para formar um sol que enche de luz toda a terra e tantas outras coisas. Isto diz claramente que se a minha vontade age ou investe um átomo, um pequeno ato, aquele pequeno ato se torna mais. Então, se a divina vontade age, investe o bater do seu coração, isso é um ato divino de Deus, e ela, da divina vontade, e ela não faz coisas pequenas. Tudo que a gente fala, tudo que passa no nosso pensamento, então, é isso que acontece no corpo e na alma, mais ainda, né? Na inteligência. Os nossos pensamentos se tornam sol. Esse conhecimento que passa na nossa inteligência continuamente. Como ele falou, quem vive na divina vontade tem esse reflexo do ato contínuo. Esses pensamentos, essas verdades que passam continuamente na nossa inteligência e ficam na nossa memória continuamente. E é Deus que está fazendo isso através de nós. É um sol que chega no passado, presente e futuro. Essa mensagem, esse sol, esse conhecimento.
E isso diz claramente que se minha vontade age ou investe um pequeno átomo, aquele pequeno ato se torna mar. E se desse a fazer as coisas pequenas, suplica com sua virtude regeneradora, fazendo delas tantas em número, que o homem não pode chegar a numerá-las todas. E se desse a fazer coisas pequenas, suplique com sua virtude regeneradora, fazendo delas tantas em número, que o homem não pode chegar a numerá-las todas. Quem pode chegar a numerar quantos peixes e quantas espécies há no mar? Quantos pássaros e quantas plantas enchem a terra? Portanto, o pequeno te amo em minha vontade se torna mar de amor. A pequena oração se torna mar de oração. O te adoro em mar de adoração. As pequenas penas em mar de penas. E se a alma repete em meu querer seu te amo, sua adoração, oração, e sofre nele, meu querer surge. Forma as ondas altíssimas de amor, de orações, de penas, as quais vão descarregar no mar interminável do eterno. De maneira a pôr em comum o amor de Deus e o da criatura. Porque uma é a vontade de um e de outro. Olha a grandeza, gente. Nossa, meu Deus, é muito incrível, né? A alma, quando é a divina vontade que investe os nossos atos, esses pequenos atos se tornam mar. O pequeno te amo na divina vontade, esse pequeno amor da criatura, essa pequena adoração, a oração, as penas pequenas, mas como é investida por uma vontade que é divina, que é a mesma de Deus, é Ele fazendo. E se une ao mar de amor de Deus. Se une, cai lá junto com o de Deus. É Deus fazendo, não é separado. O ato que Deus faz nele mesmo e o que Ele faz através da criatura não é outro ato, tipo assim, separado. É como uma gota que cai no oceano, ela se perde. E é água, e é mar. Se une ao mar. Descarrega no mar interminável do eterno. Entra como, se une aos atos de Deus, é Deus que fez. É Deus que ama através de você, é Deus que reza através de você, na sua pequena oração. É Deus que sofre nas suas pequenas penas, no seu sofrimento. E esse sofrimento, essa adoração, essa oração, vão descarregar no mar interminável do eterno, de maneira a pôr em comum o amor de Deus e o da criatura. Porque é Ele que está amando através dela. É Deus que ama através de nós. Porque uma é a vontade de um e de outro. Por isso, quem se faz dominar por minha vontade, possui tantos mares por quantos atos faz nela. E enquanto há pouco tem muito, tem um querer divino que se deleita em fazer do pequeno ato da criatura um mar. E só com estes mares pode impor o suspirar do reino do fiat divino. Por isso, se necessitava a nossa recém-nascida, a pequena filha de meu querer, que convertendo suas pequenas penas, seu te amo e tudo o que faz em mares que se comunicam com o mar eterno, pode ter ascendência para pedir o reino de minha vontade. Então era só com essas pequenas, só uma vontade divina agindo numa criatura poderia suspirar o fiat, pedir o reino. E esse reino realmente vinha para a terra. Só com uma vontade divina agindo numa criatura pequena, fazendo pequenos atos, o pequeno te amo, a oração e tudo o que ela fez
Mas como foi a divina vontade, aí ela era necessário uma alma vivendo na divina vontade para a divina vontade descer. Depois disso, pensava em mim. Meu doce Jesus, quando fala de seu querer, toca sempre, em grande parte, a criação. Por que será? E Jesus, movendo-se de novo, disse-me: minha filha, quem deve viver no reino do Filho Supremo deve ter, pelo seu princípio, a sua origem em tudo o que minha vontade fez por seu amor. E que está fazendo, porque não se ama minha vontade se não se conhece, tá vendo? Como que eu vou amar a divina vontade? Querer só a divina vontade? Fazer o sacrifício do sacrifício de nunca dar vida à minha vontade humana se eu não conheço a vontade de Deus. Se eu não sei toda essa história da divina vontade. E saber tudo que a divina vontade fez por meu amor. É por cada um. Ela fez e continua fazendo por cada criatura. E a gente saber isso, saber o que a divina vontade fez e faz por cada ser humano, e por você inclusive, que te faz amar a divina vontade e não querer outra coisa. E querer dar vida para ela, né? Querer que seu ato seja investido por ela. Não tem como fazer isso, entender isso, viver isso sem o conhecimento, sem conhecer. E onde que a divina vontade está revelando tudo que ela fez por amor seu e tudo que ela faz, tudo que ela está fazendo, onde que Deus revelou todo esse segredo? No livro do céu, então não tem como. Amar a divina vontade sem conhecer o que ela fez por seu amor e o que fará. E onde está escrito? Onde que ela está dizendo o que fez por seu amor e continua fazendo? No livro do céu. Se você conhece, aí você ama. Abre os olhos para ver ela velada em cada coisa. Como que a pessoa vai enxergar a divina vontade velada em cada coisa, nas circunstâncias, se você não sabe dessas verdades aqui? Não tem como. Não tem como. Agora, a criação é a vida falante da minha vontade. Em todas as coisas criadas, ela está escondida como a nobre rainha, que para sair quer ser conhecida. O conhecimento romperá o véu que a esconde para sair a reinar no meio de seus filhos. E quem mais que a criação pode fazer conhecer, porque é vista e tocada por todos, com o ato sempre presente, o que faz minha vontade por amor das criaturas? Olha, minha filha, o amor apaixonado desta nobre rainha. Ela chega a velar-se de terra para torná-la firme, a fim de que o homem possa caminhar seguro sobre ela. E enquanto caminha sobre o véu de terra que a esconde, lhe toma as solas dos pés entre as mãos nobres e reais, para que o homem não vacile, para lhe dar o passo firme. E enquanto se estreita seu nobre seio por meio da mãe terra as plantas do homem, a terra tá cuidando das plantas para você. Para você. Veja que Deus está falando isso para você que está lendo, para você. É para você que ele tá velado em toda a criação. Ele está na terra que você pisa, tomando os seus pés sobre as mãos dele, para que você não vacile. A terra é firme, né? É a divina vontade que é firme, e você pode caminhar sobre ela tranquilo. Olha que lindo, gente. A criação é a vida falante da divina vontade. Ela fala. Ela está falando o tempo todo para você da divina vontade.
a terra, aí ele fala, ela chega a velar-se de terra para torná-la firme, a fim de que o homem possa caminhar seguro sobre ela. A divina vontade está na terra, a terra é firme, né? A terra é firme porque a divina vontade é firme. Então você pode caminhar seguro sobre ela. Assim como você caminha seguro sobre a terra, você pode caminhar seguro sobre a divina vontade. Não precisa ter medo. Não precisa ter medo de caminhar sobre ela, de se entregar a ela, Não precisa pensar assim, eu não sei, eu não tenho coragem de falar a divina vontade, reina na minha vontade. E falar isso para Deus, isso é muito perigoso. Eu falar para Deus que eu quero só a vontade dele, porque eu não sei o que Deus quer. Às vezes a gente tem isso. Não, é perigoso falar. Tem muita gente que não tem coragem, não, gente. Por que não tem coragem? Porque não conhece a vontade de Deus. Tem medo dela. Tem medo. O que Deus vai fazer? Eu não sei o que Deus vai fazer, então eu tenho medo de falar. Porque eu tenho medo, eu gosto tanto da minha vida. Eu não quero sofrer, eu não sei. Sabe, a alma fica insegura. Eu não sei o que vai acontecer no futuro. Então, como que eu vou falar que eu vou aceitar tudo se eu não sei o que vai acontecer? Porque se a gente vive na vontade divina, tudo que acontece é Deus que permitiu, então eu vou aceitar. Que é aquelas virtudes lá que falou, né, no livro da Conchita. Meu Deus, que incrível aquele vídeo da Conchita. Da abnegação, a virtude da abnegação. Não vou lembrar todos os nomes, mas assim, a gente viver plenamente entregue à vontade de Deus, você tem que confiar em Deus plenamente. Não duvidar. Então, pode caminhar firme. Pode caminhar tranquilo na terra. Você não caminha tranquilo na terra? Você não fica pensando que a terra debaixo dos seus pés vai. Você tá andando de carro, por exemplo. Você não fica pensando que a terra vai ceder e você vai cair. Não, você vai tranquilo. Tranquilo, sabendo que aquela estrada ali tá firme. Que não vai te fazer cair. Não vai te fazer cair num buraco. Então, a mesma coisa, isso significa que é a vontade divina que é firme. Então, você pode andar tranquilo nela, sem pensar que vai cair, que você vai ser prejudicado em alguma coisa, você vai cair. Não, Ele é seu Pai. Deus é nosso Pai. Ele nos ama muito. Se Ele permite algum sofrimento, se alguma coisa assim de sofrimento acontece, não precisa ter medo de sofrer. Você mesmo vai querer sofrer. Você mesmo vai sofrer. Não precisa ter medo quando ele fala assim, quando ele fala aqui, né? Quem vive na vontade divina vai ser uma cópia de Nossa Senhora. Nossa Senhora teve um mar de dor. Aí a gente olha para a vida de Nossa Senhora. Um mar de dor. Depois que Jesus nasceu, meu Deus, esse mar de dor aumentou ainda. Mar de dor. Aí você fala, não quero viver isso não. É um sofrimento, meu Deus, eu não vou conseguir não sofrer tanto. Não fica com medo não. É uma terra firme. É um paraíso. É um sofrimento que é porque você ama a Deus. Ama, é um amor de verdade, sabe? Aquele amor, uma pessoa que você ama muito. E a gente sofre pelas pessoas que a gente ama. É um relacionamento verdadeiro com Deus. É maravilhoso. Ao mesmo tempo que é um mar de dor, é um mar de alegria, de felicidade, de paz. Essa dor não tira a nossa paz, essa dor não tira a nossa alegria. Você sente uma felicidade por saber, por viver esse amor, por viver nesse propósito, porque você sabe, eu fui criada para isso, para viver só para Deus. Então esse amor é uma felicidade, mesmo com a dor. É uma felicidade, você não quer viver nunca outra vida, você não quer nunca sair desse relacionamento. Não precisa ficar pensando nisso, ter medo. É a vontade humana que faz a gente ter medo.
A vontade humana, viver na vontade humana é viver como se você estivesse numa terra que está balançando o tempo todo. Você vive num terremoto constante. Você não pode caminhar firme, pisar firme, se caminhar seguro, confiando. Quando a gente caminha na divina vontade, você caminha seguro, em paz, porque tudo que acontecer lá na frente, tudo você está caminhando, né? Caminhando, pensa que você está caminhando nessa terra firme da vontade divina. Tudo que acontecer lá na frente, tudo que vier, é bom. Tudo, Deus vai estar em tudo. Então você não tem medo de nada. Se vier uma doença, se vier qualquer coisa, gente, nem fica pensando no futuro. Você não pensa, você vive um dia de cada vez. E os problemas que acontecem é tudo solução. É tudo bom. Não tem como. Você não fica com medo de nada. Você não tem medo de nada. Não tem medo. Você anda firme. Aquele passo firme, decidido, sabe? Confiando em Deus. Apoiado em Deus. Confiando só em Deus. Sem confiar em você. Então, porque você sabe que Deus está em tudo. E se Ele está, você não precisa ter medo. Né? Ele tem, olha só o que ele fala aqui. Você vai ter medo de quê? Olha, minha filha, o amor apaixonado desta nobre rainha. Ela chega a velar-se de terra para torná-la firme, a fim de que o homem possa caminhar seguro sobre ela, sem medo, confiante. E enquanto caminha sobre o véu de terra que a esconde, ele toma as solas dos pés entre suas mãos nobres e reais, para que o homem não vacile. Ele que vai te dar força para tudo. Ele quer seu apoio. Ele te toma nas mãos dele. Você vai ter medo de quê? Meu Deus, é muito lindo, né? Meu Deus, qualquer coisa que acontece. Você não vacila, você não fica com medo, porque você sabe que é Deus que tá ali. Ele toma as solas dos seus pés entre as mãos dele. Da divina vontade, né? A divina vontade toma as solas dos seus pés entre as mãos, para que você não vacile, não caia, para lhe dar o passo firme. E enquanto se estreita a seu nobre seio por meio da mãe terra as plantas do homem, ele cuida da sua vida, te alimenta, a divina vontade te alimenta, cuida do seu alimento. Ela gostaria de sair, gostaria de se desfazer do véu de terra que a cobre. Gostaria de se mostrar, né? A divina vontade quer que você veja que é ela que está te sustentando, que é ela que está te dando a vida. Ela quer se desfazer, ela quer se desfazer, não ser mais, se mostrar, né? Que é ela que está te segurando, é ela que está te cuidando. Mas o homem caminha sobre ela sem sequer prestar atenção para ver quem lhe sustenta a passagem. O homem não presta atenção que é Deus que está sustentando, que a gente caminha nessa vida, que se a gente tem paz, se a pessoa está em paz, se ela tem força para sustentar uma situação difícil, por exemplo, quem que está dando essa força? É Deus, é a divina vontade. E o homem caminha sem prestar atenção. Quem lhe mantém tão firme aquela grande massa de terra para fazer que ele não vacile? E a nobre rainha continua velada pela terra e espera com uma paciência indescritível, que só uma vontade divina pode possuir, que seja reconhecida para fazer-se amar e dizer-lhe sua longa história, que coisa tem feito por amor do homem velada por esta terra. E aí a gente vivendo na vontade divina se sente essa dor, que Jesus estava falando, né? A gente sente essa dor
da vontade divina está velada, está oculta. Ela ser a vida de cada ser humano, ela que está sustentando cada pessoa, cada um. E ela não é conhecida, ela está velada, ela quer sair. Ela está lá gemente, velada em toda a criação, em todas as circunstâncias que acontecem. Ela está velada e ela quer sair, ela quer ser reconhecida. Para quê? Para ser amada. E falar da longa história. Como que é essa longa história? Onde está essa longa história da divina vontade? No livro do céu. E ela quer ser reconhecida, ela quer que essa verdade seja falada, seja espalhada, seja compartilhada, seja descrita, seja noticiada, né? Ela quer, Deus quer, a vontade dele quer que o homem reconheça quem que faz tudo, que coisa tem feito por amor do homem velada por esta terra. Então a gente vive essa dor, gente. Por isso que ele fala, a gente vive essa dor que é da própria vontade de Deus. Você quer que ela seja conhecida. Que é a mesma vontade que está em Deus está em você. E ela está velada em toda a criação. E ela quer sair, ser reconhecida. Você quer também. E é tanto seu amor que muitas vezes sente a necessidade de romper aquele véu de terra que a cobre. E fazendo uso de seu domínio, sacode a terra e esconde em seu seio, com seu império, cidades e nações, a fim de que o homem saiba que dentro daquela terra, debaixo dos seus pés, há uma vontade imperante e dominante, que ama e não é amada e sofredora. Sacode-se para fazer-se conhecer. Tá vendo? A dor que a gente sente é por causa disso. A gente vê, sabe disso. A gente sabe que ela tá velada, escondida, gemente, e sacode às vezes a terra. E sacode mesmo, né? Tem terremotos. E a gente não vê de forma humana, racional, nada que acontece. É a vontade divina que quer ser conhecida. Ela ama e não é amada e tá sofrendo. E sofrendo sacode-se para fazer-se conhecer. Para o homem acordar, para o homem ver ela, enxergar ela. A fim de que o homem saiba que dentro daquela terra, debaixo dos seus pés, há uma vontade imperante e dominante para fazer-se conhecida, né? Para ser conhecida. No Evangelho, lê-se com espanto. Olha só o que Jesus está falando no Evangelho. Lê-se com espanto quando eu, prostrada aos pés dos meus apóstolos, lhes lavei os pés e não omiti nem sequer o pérfido Judas. Este ato, certamente muito humilde e de indescritível ternura, do qual a igreja faz memória, mas foi só uma vez que eu fiz este ato. Então a gente fica assim, espantado, como que Deus, ele se abaixa, né? Jesus é Deus e ele se abaixa para lavar os pés dos apóstolos. Então Deus, num ato tão humilde, lavando os pés das suas criaturas. E até de Judas, o traidor, que ele já sabia que ia trair, ia vender ele por 30 moedas de prata. O traidor. E ele lavando os pés do traidor. Jesus lavando os pés, a gente fica assim espantado com isso, com esse ato de humildade de Deus. Aí ele tá falando, mas eu fiz isso só uma vez. Só uma vez. Mas a divina vontade, olha o que ele vai falar da divina vontade. Em troca, minha vontade desce mais no baixo. Se põe sob os pés com um ato contínuo para sustentá-los, para tornar firme a terra, a fim de que não se precipitem no abismo, porém nenhuma atenção. Todo mundo dá atenção para esse ato de Jesus, né? A igreja sempre recorda esse ato de Jesus, faz até encenação na missa, né? Desse ato de Jesus, que ele fez uma vez. A divina vontade se abaixa mais ainda
Ela não só lava nossos pés, ela mantém o nosso passo firme. O tempo todo. O tempo todo. Ela se abaixa mais ainda. O tempo todo. Para sustentar os nossos pés, o nosso passo. Para tornar a terra firme. A fim de que a gente não caia num abismo. Tanto isso, a divina vontade está sempre sustentando para a gente não cair no abismo. A criação fala disso. A terra firme da criação fala isso para a gente. Fala da divina vontade, esse ato que acontece, né, no natural, digamos assim, da gente pisar e não cair lá no centro da terra, no abismo, é a divina vontade que está sempre nos sustentando, nos guiando para a gente não cair no inferno. Para a gente não cair no abismo da nossa vontade humana, do inferno. Quando Deus permite, por exemplo, um sofrimento, Ele sempre está pensando no bem, na salvação. Ele faz de tudo para a pessoa não cair no inferno, para ela se manter no caminho, em direção a Ele. Tudo que acontece na vida de cada pessoa, Deus está guiando, Deus está mantendo aquela pessoa. Claro que ela é livre, mas até isso, né? Ele deixar a gente livre, como falou na live. O exemplo, né, que a Andressa falou que tinha uma moça que... Ela viu uma história de uma moça que era católica, que rezava muito, sempre estava rezando, fazendo até live, rezando, e agora ela se tornou evangélica. E ela falando que sentiu muita dor por causa disso. E aí Deus estava falando que ela é livre. Que essa questão, que às vezes a gente tem que ir no pensamento de Deus, né? Que ela é livre. Que tem muita gente que se estiver na igreja vai pecar mais, vai ficar mais no pecado por causa das coisas que acontecem na igreja que a pessoa não concorda. E se ela ficar na igreja, ela vai estar pecando, ela vai estar ofendendo, ela vai estar falando, ela vai estar blasfemando com coisas muito sagradas e muito santas. Que para a alma dela é melhor que ela se afaste. Então Deus está mantendo a divina vontade, conduzindo a pessoa para não cair no abismo. E aí Jesus está falando, e ninguém coloca atenção nesse ato, nesse fato, né? Que a divina vontade está o tempo todo se abaixando para não ter a gente firme, para a gente não cair no abismo o tempo todo. Ela nos servindo. E ninguém põe atenção nisso. Ninguém põe atenção nisso. Ninguém vê isso. E a nobre rainha espera com paciência invicta, velada por tantos séculos em todas as coisas criadas, que sua vontade seja conhecida. E quando for conhecida, romperá seus tantos véus que a escondem, e fará conhecer que coisa tem feito durante tantos séculos por amor do homem. Dirá coisas inéditas, excessos de amor jamais pensados por ninguém. A gente vai enxergar, e a gente já está enxergando, lendo o livro do céu, tudo que Deus fez e faz pelo homem, por nós, que é Ele que faz tudo, Ele que sempre fez tudo, a divina vontade que sempre faz tudo. A gente enxerga, né, por causa do livro do céu, mas ela quer ser conhecida, que todos enxerguem. Tudo que Deus fez por amor do homem, que continua fazendo na história, na criação e nas circunstâncias. Eis porque, falando-te de minha vontade, te falo frequentemente da criação. Se ele fala, né? Fala da divina vontade, está aqui escrito. É através dessa história que a gente está conhecendo, que a gente enxerga, que a gente consegue enxergar a divina vontade velada, né? Ela está velada. Para a gente já não está mais. Ela saiu, porque a gente está com esse conhecimento.
ela se revelou. A gente já vê a divina vontade em tudo. O véu se rompeu, se rasgou. Eis porque, falando-te de minha vontade, te falo frequentemente da criação. Para Luísa, ela não estava mais velada, porque ela se mostrou, e para a gente ela está se mostrando, porque a Luísa deixou escrito. Para a gente, a divina vontade não está velada, não está oculta. Ela não está sofrendo, gemendo, oculta, sofrendo na nossa alma, porque a gente não dá o império para ela, e não conhece, não ama. Então, para quem vive na vontade divina, para quem lê esses escritos, a vontade divina se revela, tira os véus, você não vê mais sol, você vê a vontade divina. O ar que você está respirando, a terra que você está pisando, você sabe que está pisando firme, que está sendo cuidado por Deus, que Ele está te sustentando entre as mãos dele. Você vive na terra sem medo, com passo firme, sem vacilar no seu passo, porque você sabe que é Deus que está em tudo. Você não sabe o que vai vir pela frente, mas você já sabe que Deus que está. Então você vai firme, decidido, sabe onde está indo. Porque eis porque te falo frequentemente da criação, porque ela é vida de todas as coisas criadas, e por meio delas dá vida a todos. E esta vida quer ser conhecida para que venha o reino do Fiat. O reino do Fiat, a vontade divina, é conhecida. Para que venha o reino do Fiat. No reino da divina vontade, a divina vontade não fica mais velada para as criaturas. Não fica mais velada, ela é conhecida, ela é revelada. Ela é conhecida por todos do reino. Então, por isso que a gente fala tanto, por isso que a gente vem aqui no YouTube para falar, para a vontade divina ser conhecida, revelada para as criaturas, para todo mundo saber que ela é a vida de todas as coisas criadas e por meio dela, ela que dá a vida, ela que te sustenta, ela que está fazendo você respirar. E esta vida quer ser conhecida. Minha vontade está velada em tudo. Está velada no vento, e desde dentro daqueles véus leva-lhe seu refrigerante frescor, como acariciando-o. Quando tem aquele ventinho fresco, é Deus que está te acariciando. E o seu alento regenerador para regenerá-lo continuamente a nova vida sempre crescente de graça. A respiração contínua. É Deus continuamente soprando para manter sua vida, não só a vida humana, não, a vida humana é como se fosse assim, eu não sei falar assim, é como se fosse uma representação que acontece na criação. A criação quer falar de Deus, né? Tudo quer falar de Deus. Então a respiração é um ato contínuo da divina vontade para te fazer crescer, para fazer crescer a vida divina, para você entender. Ela fala de Deus. O seu alento contínuo para regenerar sempre. Você está sempre recebendo a graça de Deus, a vida divina não parar. E a nobre rainha velada no vento se sente transformar suas carícias em ofensas e seu frescor em ardores de paixões humanas, e seu fôlego regenerador em troca de alento mortal à sua graça. E ela sacode seus véus e o vento se transforma em furor, e com a sua impetuosidade arrasta nações, cidades e regiões como se fossem penas, fazendo conhecer o poder da nobre rainha que se esconde no vento. Não há coisa criada na qual minha vontade não esteja velada. E por isso todas esperam que seja conhecida e que venha o reino do Fiat Supremo e seu pleno triunfo. Amém. Amém. Que venha o teu reino, que seja a sua vontade, Senhor, seja conhecida por todas as criaturas, que seja revelada, né? Então a gente está aqui falando sempre da divina vontade, todos os dias a gente fala, não deixa a vontade divina
sufocada. A gente fala dela todos os dias, para ela não ficar, ela não ficar sufocada, né? Ela quer ser conhecida. E esse ato de falar dela é fazer isso que Deus quer, né? Fazer a vontade dele ser conhecida. É a própria vontade dele investir nesse ato que a gente faz, esse pequeno ato de falar da divina vontade, de partilhar, de falar do livro do céu. É o próprio Deus que investe esse ato. Ele que quer que a vontade dele seja conhecida. É ele fazendo isso. E é o que ele falou. Ele não faz coisas... a vontade dele é grande e não sabe fazer coisas pequenas. Então parece que é uma coisa assim que não tem valor, mas tem. Aqui é o próprio Deus fazendo. E é um sol na terra. Essas verdades sendo faladas. É um sol na terra. Estivemos e sempre estaremos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, Fiat. Jesus, eu confio em vós. Amém.